Outro segundo passo para você sair da culpa é você ampliar a sua consciência. A consciência eu enxergo aqui. Quando eu amplio, eu não vejo só essa possibilidade, eu começo a ver outras possibilidades. Como que você faz para ampliar a consciência? Comece a se tornar uma pessoa mais reflexiva. O que é você ser reflexivo? E se não houvesse medo? E se não houvesse culpa? E se não houvesse o julgamento? E se não houvesse a opinião dos outros? Se você pudesse seguir só o seu coração, o que você faria? Então, você tem que avaliar, se você pudesse seguir só o seu coração, o que você faria? Como diria Osho, faça aquilo que faz o seu coração bater, apesar de todas as consequências. O Osho tem uma frase assim, tá? Quando você sente culpa, você quer ser algo que você não é, ou algo que você não foi. Tem um filme muito bacana que eu queria até indicar para vocês, chamado As Horas. Ele conta a história da Virginia Woolf. Eles são 3 histórias, não sei se alguém aí já assistiu, são 3 histórias que acontecem simultaneamente, tá? Uma é a história dessa autora, outra é a história de um livro que ela escreveu, e o outro é a história de uma pessoa que está lendo o livro. Então, as 3 pessoas estão conectadas, né? Mas cada uma é uma história diferente. O que vai acontecer? Num determinado momento da história, tem vou contar um pouquinho do filme, tá? Tampem os ouvidos que eu não quiser saber, mas é bacana para vocês refletirem. Tem um determinado momento da história, a história ela acontece nos acho que 60, 50, e daí o que acontece? Uma mulher, ela começa a viver a vida padrão que é esperada. O que é essa vida padrão? Casar, ter filhos e ter um marido que ganha muito bem, e ela ser dona de casa, fica cuidando da casa, fica cuidando do filho, né? E ela tá grávida, inclusive, no filme. Então, ela tem a vida padrão que dizem que é a vida que faria ela feliz. Que todo mundo, é a vida que qualquer pessoa gostaria de ter, né? Casei, tenho filhos, tô dentro de casa, né? Naquela época era dentro de casa. E ok, não falta nada, tô na vida perfeita, mas aquela não era a vida que ela queria. Ela era homossexual, ela gostava de mulher, ela não queria ter filhos e ela estava vivendo uma vida que não era a que ela queria. E viver aquela vida era tão triste para ela, era tão triste para ela. E apesar que você olhava para a vida, e o que tem de errado nessa vida? Essa vida aqui tá toda totalmente perfeita, né? No filme, o que acontece? A vida dela é tão sem sentido, ela sofre tanto, mas ela tem uma vida que é a que socialmente aceita, que qualquer pessoa estaria feliz. Mas aquela vida não faz sentido, porque ela está sendo um personagem. Ela não está sendo ela. E chega um momento que viver é tão dolorido que ela faz. Ela pega um monte de... Qual é o nome do filme? Chama As Horas. As Horas, tá? Melo, boa tarde, Márcia. Então, chega um momento que aquela vida não faz sentido, que é tão insuportável viver, apesar de ser a vida padrão, que para ela não faz sentido. Ela pega um monte de remédios e ela pensa em acabar com a própria vida, porque viver aquela vida não faz sentido. E era uma vida perfeita, entre aspas. Daí ela não tem coragem de se matar, mas ela tem a coragem de optar pela felicidade dela. Ela estava grávida, ela espera o bebê nascer e depois ela deixa os filhos com o marido. Ela não queria ter filhos, ela não queria estar casada.
ela deixa os filhos com maridos e vai viver a vida dela. Ela era homossexual e ela vai viver a vida dela. É uma coisa horrível, né? Totalmente não aceito pela sociedade uma mulher que vai deixar os filhos para o pai cuidar. Ela não vai cuidar, o que espera? Não, a mãe quem tem que cuidar. Então ela só que aquilo não era o que ela queria para a vida dela. Aquilo era tão dolorido que ela queria se matar. Então ela tem a coragem de fazer o que ela tem que fazer. E muitas vezes a gente está numa relação que nos faz mal, uma relação que não tem sentido, né? Você imagina uma pessoa que nem foi citado aqui, que às vezes fala que vai se matar, que fica fazendo drama, é uma pessoa que está numa baixa frequência, não é uma pessoa que está vibrando no amor, na aceitação. Daí você fica num relacionamento que te faz mal, porque e daí você vai morrendo por dentro, e daí você começa a ficar com depressão, e daí você começa a pensar em se matar, e você começa a ter sentimento de culpa, e começa a ter todos esses sentimentos ruins, porque a gente não tem a força de seguir nosso coração. A gente prefere, às vezes, morrer do que seguir nosso coração. E quem tem a coragem ali de tomar a decisão, depois vem esse sentimento de culpa, porque daí você começa a vibrar nessa energia ruim e começa a atrair situações ruins para sua vida, porque você foi uma menina má, foi um menino mau, então você não merece coisas boas. A gente aprende desde criança a ter esses comportamentos. Desmistificar isso leva tempo, certo? Você entendeu? E é muita verdade. E é muito difícil a gente seguir o nosso coração. A gente aprende desde criança a perder a nossa espontaneidade. Desde criança você aprende que você tem que fazer aquilo que vai agradar o outro e não a ser espontâneo, a ser verdadeiro. Então, desde criança, nós vamos aprendendo a colocar máscaras daquilo que esperam por nós, né? Cada um com o seu comportamento. O homem tem o comportamento padrão dele ali, né? Que o homem tem que ser viril, tem que ser o pegador, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É a mulher que ela tem que ser recatada, que tem que fechar as pernas, né? Que ela não pode, se ela viver a sexualidade dela, ela não presta. E daí pra gente quebrar isso, a gente precisa ter muita coragem, muito amor próprio. Tem que ter um olhar ao contrário. Em vez de eu esperar que o outro me ame, em vez de eu esperar a aceitação do outro, eu preciso olhar para o meu amor, para a minha aceitação, tá? Então, voltando para a questão do filme, o filme ele vai olhar isso, porque ela teve que ter muita coragem, porque a gente não tem coragem, a gente vai se anulando. Toda vez que a gente se anula, toda vez que a gente fica nesses sentimentos, isso daí reverbera em forma de alguma coisa. Raiva, depressão, tristeza, cânceres. Isso vai reverberar de alguma forma. Então, a gente precisa ter coragem de fazer o que a gente precisa fazer por nós, tá? E muitas vezes, quando você tem a coragem de fazer, daí você entra nesse conflito. Eu fiz, mas eu estou me sentindo culpada. Por quê? Porque eu não estou encaixada no padrão da sociedade, eu não estou encaixada naquilo que esperam de mim. E daí eu começo a achar que eu estou fazendo coisas erradas. É muito importante que a gente se conecte com o nosso coração. Se o seu coração pedisse para você ficar na relação, você ficaria e pronto.